No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia seguinte, exortava-o e prolongou o seu discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo, onde estávamos reunidos. Um jovem, chamado Eutico, estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele, abraçando-o e disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Amém. Só relembrando, irmãos, que depois do culto eu quero uma reunião aí com todos os jovens que pretendem ir para o acampamento em Parnamirim, todas as pessoas em Nova Cruz. Estou com a cabeça aqui em Parnamirim, em Nova Cruz, e todos os que querem participar da rede evangelística em Tabocas, sábado. Relembrando, dia 31, domingo que vem, nós teremos um culto evangelístico. Então as células estão desafiadas a trazerem, no mínimo, a meta que eu vou dar é cada célula trazer 5 pessoas descrentes para o culto. Evidentemente, essa mensagem será uma mensagem evangelística. Todo o culto vai girar em torno da mensagem evangelística. Então, o Ministério de Louvor aí, músicas evangelísticas, né? Pregação evangelística. A gente vai estar fazendo isso agora todos os meses, porque uma das palavras de Deus para esse ano de 2021, inclusive nessa semana, 4 semanas a gente está trabalhando essa palavra, sair às ruas. Amém? Glória a Deus. Querido, nós lemos um texto aqui conhecidíssimo, a tragédia que se tornou em uma grande vitória para os irmãos de Troade. Nós estamos nesses 3 dias fundamentados na temática avivamento. Sexta-feira tivemos um culto poderoso aqui, uma unção tremenda, onde o apóstolo Jonas tratou sobre o tema a vida de Deus, o Zoe, né? Ontem o pastor Del trouxe-nos também uma palavra poderosa aqui sobre o fogo não pode se apagar. E fogo é sinal de vida, né? Foi uma unção muito poderosa. Não sei nem como a gente terminou o culto ontem, e quando saiu lá fora eu olhei para o menino e disse: olha, ninguém coloca a mão do fogo sem reagir. Você coloca a tua mão dentro de uma chama de fogo, você vai dar um grito aí. O Hélio disse grande. Mas hoje eu quero tratar do tema avivamento em Troade. Avivamento em Troade. Avivamento, queridos, é a maior necessidade da igreja. Nós vivemos muitos movimentos na nação brasileira no século XX, nessa última década, mas eu não acredito que vivemos um avivamento nos moldes da Bíblia, seja Antigo, seja Novo Testamento. Não, nós não vivemos, mas eu acredito que nós vamos viver um grande avivamento. Eu creio que eu serei a geração tocada por esse avivamento, porque a volta de Cristo, isso todos os pregadores estão falando, a volta de Cristo será precedida por um grande derramado Espírito Santo, um grande avivamento. O que é avivamento, pastor? A nossa apóstola Valnice, ela define avivamento como a vida de Deus em nós. O apóstolo Pedro diz que avivamentos são tempo de refrigério pela presença do Senhor. Ezequiel retrata o avivamento como ressurreição no vale de ossos secos. Avivamento é Deus descendo e realizando os seus sinais, os seus prodígios, os seus milagres e manifestando a sua presença. Abacuque disse que avivamento é Deus lembrando da misericórdia no tempo da ira e do juízo. Então eu creio, e eu sonho, e eu oro desde minha adolescência,
E eu jejuo e eu busco a Deus para ver a minha nação varrida de norte a sul, de leste a oeste, por um poderoso avivamento de Deus. A história da Bíblia e da igreja é marcada por história de movimentos, avivamentos, revoluções, manifestações de Deus, transformações cultural, social, econômica, acima de tudo, espiritual. Então Paulo está na sua terceira viagem missionária, ele visita a Macedônia, juntamente com Lucas, ele chega a Troade, que a gente pode chamar Troade de Troia, né? Quem já não ouviu falar na famosa história do cavalo de Troia, né? Troade, que era Troia, uma cidade grega, agora colonizada por Roma. E Paulo chega a Troade para visitar os irmãos e fortalecê-los. E nós vamos começar aqui, antes de a gente entrar nos tópicos, nos pontos, na nossa introdução, eu quero falar com vocês sobre alguns elementos comuns em todo avivamento. Na verdade, nós vamos encontrar aqui nesse texto dois elementos comuns no avivamento. Verso 7 diz: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, seguia viagem no dia imediato, exortava-os, prolongou o seu discurso até a meia-noite. Aqui estão dois elementos comuns em todo avivamento. O primeiro elemento é partir do pão. Veja o que diz a Bíblia. Paulo se reuniu no primeiro dia da semana com os irmãos a fim de partir o pão. O que é isso aqui, pastor? Paulo ia fazer um lanchinho com os irmãos, uma confraternização. O que é isso, partir o pão? Partir o pão é um dos títulos para a ceia do Senhor. A ceia do Senhor era chamada partir do pão. Era chamada festa agapau, as festas de fraternidade. E o pão tem um significado especial na Bíblia. O que é que o pão significa na Bíblia, pastor? O pão, todas as vezes que você encontra a palavra partir o pão, coloque outra palavra na frente ou atrás, que é comunhão. Então, um elemento comum em todo avivamento é que todo avivamento é o despertar de uma comunhão. Paulo, sim, você vai pregar? Vou. E depois o que você vai fazer? Eu vou partir o pão. Porque os 4 pilares fundamentais da vida da igreja de Jerusalém, que tem que ser vivido pela igreja contemporânea, estão em volta dessa palavrinha, partir do pão. Atos 2:42. E perseveravam, primeiro, na doutrina dos apóstolos. A palavra grega ali é didaque, ensino, doutrina, lançar conhecimento. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Aí veja só, e no partir do pão. Note que há uma conexão entre doutrina e partir do pão. Aí depois a Bíblia vai dizer, e na comunhão e nas orações. Então veja aí, doutrina, partir do pão, comunhão e oração. Então comunhão gira em torno de doutrina bíblica. O objetivo do ensino da palavra de Deus, de se lançar doutrina, é estabelecer em primeiro lugar uma comunhão profunda entre você e Deus. É por isso que todos os meses nós temos a mesa do Senhor, chamada em hebraico Sedat Hadaton, a Santa Ceia, o que a língua grega chama de Eucaristia, ações de graça. E Paulo disse, o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo, e o cálice de bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo. Então eu quero parar aqui para conversar com você. Quantos querem viver o avivamento na vida? Na sua vida, a vida de Deus, o mover, o sobrenatural, o fogo aceso. Você vai precisar, para viver o avivamento, pelo menos desses 4 elementos: doutrina, oração, aí vem partir do pão, e não pode existir esses 3 sem a palavra comunhão.
comunhão, koinonia, ter tudo em comum, ter tudo misturado. Então, queridos, o avivamento de Deus, antes de tudo, é a minha vida se misturar com a vida dele. Deixa eu dar um exemplo aqui, que eu gosto de dar esse exemplo, é muito simplório, mas também muito significativo. Você está vendo aqui, eu tenho um copo de água aqui. Se eu colocar óleo aqui dentro, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? O óleo vai ficar em cima, a água embaixo, a água em cima, o óleo embaixo. Eles estão no mesmo recipiente, mas eles não se misturam. Isso é o que significa não ter comunhão. Quantas vezes eu estou na igreja há anos, eu estou inserido dentro do corpo de Cristo, mas a minha vida nunca se misturou com a vida de Deus. Eu não tenho comunhão com Deus, a vida de Deus não faz parte de mim e nem a minha vida faz parte dele. Agora, se tiver café dentro desse copo, eu colocar leite, o que é que vai acontecer? Vão se misturar. Você não sabe mais o que é café, você não sabe o que é leite. Não tem mais café só, nem tem somente leite. É uma mistura, é café com leite. O que é comunhão, pastor? Que a Bíblia fala de partir do pão. O que é que a ceia retrata? A ceia retrata que quando eu como aquele pão que é um tipo do corpo de Cristo, um símbolo do corpo de Cristo, a minha vida e a vida de Cristo estão se misturando. Eu estou internalizando Cristo, simbolicamente falando. Quando eu tomo vinho, é como se o sangue dele fosse passar agora, simbolicamente falando, fazer parte da minha corrente sanguínea. Eu e Cristo nos tornamos um. Por isso ele disse: aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Quem não comer a minha carne, não beber o meu sangue, não tem a minha vida e nem tem vida em si mesmo, porque minha carne é comida e o meu sangue é bebida. Eu quero saber se você já teve esse nível de comunhão, de sentir Deus dentro de você e você dentro dele, e vocês dois envolvidos no nível de intimidade que não se pode explicar humanamente falando. Agora, se vai para Jesus, pode aplaudir mais forte. Eu estou sentindo a unção dele aqui nesse altar. Quantos querem entrar no nível de comunhão hoje que nunca entraram? Então você precisa entender que o que eu estou fazendo aqui, irmãos, não é nada mais, nada menos de que partindo o pão para você. Porque a palavra, olha, no tabernáculo existiam vários utensílios, mas existia uma mesa toda especial lá, que eu não tenho tempo de falar sobre ela. Era uma mesa de ouro com recipiente de ouro cheio de incenso, mas existiam 12 pães, 2 fileiras de 6. E aqueles pães ali eram chamados pães da proposição, que quer dizer pães da minha face, pães da presença. É como se Deus estivesse olhando para aqueles pães e Deus fosse colocando a vida dele dentro daqueles pães. E cada sábado o sacerdote entrava para comer aqueles pães. Agora, um pão era para o Judá, outro pão era para o Benjamim, outro pão era para o Levi, outro pão era para o Rubem, outro pão para o Asa. Cada tribo tinha o seu pão. Por quê, pastor? Porque, em primeiro lugar, a minha experiência de comunhão com Deus é individual. Estas coisas vos escrevemos para que vocês tenham comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Foi isso que João disse. A comunhão, em primeiro lugar, ela é individual. Eu não posso passar a minha comunhão com Deus para você, meu irmão. Você tem que ter a sua própria experiência de comunhão. Você tem que ter o seu pão e se alimentar dele. Eu posso partir o pão, mas depende de você pegar a parte que é sua. Agora, com Deus a comunhão é individual, com os outros a comunhão é corporativa, é coletiva. Por isso eu não posso ter comunhão com Deus e não ter comunhão com meu irmão. Porque foi Paulo que disse: o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo, porque nós, embora sendo muitos, somos um só pão em Cristo Jesus. Não existe 5 igrejas, 10 igrejas, 30 igrejas, 1 milhão de igrejas. Nessa nação brasileira só existe uma igreja que está dentro das denominações, seja ela qual for, se for bíblica, se defender a palavra, se for séria, a igreja está lá, porque a igreja não é uma pessoa só isolada, a igreja é o corpo de Cristo. Então eu não posso ter comunhão com Deus e ficar de mal do meu irmão. Não, eu tenho comunhão com Deus, mas eu não vou com a cara de Joabe. Fica ele para lá e eu para cá. Inclusive essa história de mal é negócio de menino.
Os bebês espirituais ficam de mal um dos outros, porque esse negócio de homem com birra, não vou com a cara, porque não sei o que, porque eu não gosto, porque... Meu irmão, a nossa comunhão é com o Pai, com o seu Filho, Jesus Cristo, mas a nossa comunhão é uns com os outros. Por isso, João disse, se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E então, somente porque eu tenho comunhão com meu irmão, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Me perdoe se eu estou jogando um balde de água fria na tua fé, mas se você não perdoa, não ama, se você não está misturado na vida de Deus com o seu irmão, isso é um sinal que você não está em comunhão com Cristo também. Mas deixa eu passar aqui desse primeiro ponto, que eu já demorei muito, na introdução, né? Eu demorei muito. Mas você vai ver, na história dos avivamentos, essa palavra a partir do pão sempre esteve presente. Os maiores avivamentos da história começou em Haruter, que é uma cidade alemã, e um homem chamado Nicholas von Zinzendorf. Ele abrigou muitos refugiados da Segunda Guerra Mundial, ou da Primeira Guerra, não me lembro, mas muitos refugiados se abrigaram lá com ele. E irmãos huguenotes, irmãos anabatistas, irmãos seguidores de John Hus, hussitas. E houve um grande avivamento nessa cidade, porque foi ali que começou o chamado avivamento moraviano. Eles levantaram uma torre que durou 120 anos de oração, 24 horas. 12 homens e 12 mulheres revezando hora por hora, 24 horas de oração durante 120 anos. Os moravianos se tornaram um dos maiores movimentos missionários da história. E alguns moravianos chegaram a se vender como escravo para evangelizar os escravos. Mas você sabe que esse avivamento começou quando em um dia Zinzendorf, vindo o conflito entre os irmãos, as discordâncias teológicas, as rivalidades, ele pregou uma mensagem de 3 horas. Pregou uma mensagem de 3 horas sobre a importância de se ter comunhão, sobre a ceia do Senhor. E depois eles fizeram a ceia do Senhor, e ali houve um grande mover, porque os irmãos começaram a se abraçar e se perdoar, e amar uns aos outros, e se misturar uns com os outros, e houve uma quebra de barreiras, e a comunhão de Deus tomou conta da vida deles. E então surgiu esse grande avivamento moraviano, que é responsável hoje por tantas vidas que foram alcançadas. Paulo, o que é que você vai fazer? Vou pregar. E para que esse pão? Porque para mim, pregação tem tudo a ver com partido de pão. Por que, Paulo? Porque elemento comum em todo avivamento é comunhão, unidade. Tem um avivamento muito próximo nosso, Almolonga, Guatemala. Quem já assistiu esse documentário? Está no YouTube, procure Transformação. Você vai encontrar grandes avivamentos. Esse da Guatemala, uma quebra de barreiras, as igrejas se uniram em oração, e o avivamento tocou até a geografia, num lugar lá que era estéril, que não dava nada. Você pode ver no documentário, cenoura do tamanho da minha perna, beterraba, lembra, pastor? Beterraba gigante. Uma cidade pequena, Guatemala, 18 mil habitantes, as igrejas, mil membros, 2.000 membros. Uma cidade onde não existe criminalidade. A delegacia está vazia há anos. Que é isso? Avivamento. Mas por quê? Porque os irmãos entenderam que o Salmo 133 tem que ser uma prática de vida e não só uma teoria. E a Bíblia diz, o Salmo 133 no original é assim: ó, quão bom e quão suave é quando os irmãos sentam para comer junto, meu irmão. Então comunhão, por isso que a gente diz que comunhão é comer pão na casa do irmão. Você não precisa comer 1 quilo de sal com o irmão para conhecer ele, não. Toma um cafezinho, uma bolachinha, uma galinhazinha caipira, você vai passar com isso. Não, você só me conhece se comer 1 quilo de sal comigo. Eu não vou comer 1 quilo de sal contigo de maneira nenhuma, eu não tenho condições. Mas a galinha caipira eu aceito. Mas vamos pregar, né, pastor? Vamos pregar, pastor.
O segundo elemento aqui é que o avivamento vem numa hora inesperada. Veja aí, ó. Perto da meia-noite aconteceu uma tragédia, mas esta tragédia aconteceu para liberar o avivamento. Perto da meia-noite, hora inesperada. Ninguém imaginava que quando o relógio fosse cruzar a meia-noite, aquele cara ia despencar da janela, ia morrer, e Paulo ia ser usado por Deus para ressuscitar. Sabe por quê? Porque o avivamento não faz parte do cronômetro humano, faz parte do cronômetro divino. Nós precisamos buscar, orar e aguardar, mas a hora do avivamento se derramar depende da soberania de Deus. Por isso que eu e você temos que buscar sem cessar até ele acontecer. Em 1967, Israel venceu a Guerra dos 6 Dias, dia 6/7 de 1967. Mais de 10 nações árabes cercaram Israel. E Israel sozinho, meu pai acompanhou isso, sozinho venceu aquelas 10 nações. Coisas extraordinárias aconteceram, tempestade de areia que cegavam os soldados árabes. 10 soldados árabes se renderam a um soldado judeu, é um dos episódios. E quando o repórter foi entrevistar, ele disse: mas por que vocês 10 se renderam a só um soldado? E ele disse: não, nós fomos para brigar com um homem, mas existiam gigantes que estavam do lado dele, os anjos de Deus. Agora, como Israel e a igreja andam paralelamente juntos, houve um avivamento em 1967 chamado avivamento de renovação, onde o batista falou língua, o presbiteriano profetizou, o congregacional interpretou, o episcopal expulsou demônios. Foi chamado avivamento de renovação. Houve uma renovação na igreja. Naquela época, meu pai fazia parte de uma igreja que dizia o seguinte: fechou-se o cânon do Novo Testamento, João morreu, não existe mais língua, não há mais milagres, não há mais o sobrenatural. Os milagres foram para lá pelos apóstolos, não existe mais batismo no Espírito Santo, que é evidência para falar em línguas. Ora, meu pai foi ensinado assim, mas ele lia a Bíblia e ele via Atos, o Pentecostes, e um dia ele nem pediu para ser baseado no Espírito Santo. Um dia, ele como soldado na época da polícia, ele foi para um banco de madeira do quartel ali, quando estava um período, uma folgazinha, ele sentou ali e pegou um cantor cristão e começou a cantar: louvemos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto. Ele estava sozinho lá, foi morto na cruz. Aleluia, toda glória te rendemos, ó sim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. E teve uma hora que ele se empolgou e cantou assim: ó, vem nos encher teu Espírito. Mas ele não conseguiu continuar, porque o poder de Deus tomou a vida dele. Ele começou a orar em outras línguas sem nunca ter ouvido falar que existia essa experiência. E ele orou em outras línguas por vários minutos. E ele ficou tão feliz. E no domingo ele disse: pastor, eu tenho um testemunho para contar, uma experiência que eu tive com Deus. Não, pois não, irmão Soares, pode contar. E ele subiu no púlpito e disse: meus irmãos, eu estava no banco do quartel cantando um hino, esse hino aqui do cantor cristão, quando de repente o poder de Deus veio sobre mim. Eu comecei a orar em outras línguas, algo tremendo. E o pastor ficou olhando assim, cabreiro. E quando ele terminou de contar o testemunho, aí o pastor chegou para ele e disse: irmão Soares, senhor, tenha cuidado com isso aí, pode ser que isso não seja de Deus. E ele disse: meu pastor, me perdoe, mas eu senti o céu dentro do meu coração. Se essa experiência não for de Deus, eu não sei mais o que é de Deus. Aí ele saiu daquela igreja, e quando eu nasci, ele já era diácono da Assembleia de Deus, né? Então eu nasci no meio do fogo já. Mas o que eu quero dizer, ele não estava esperando, e ele recebeu aquela visitação, aquele avivamento espiritual, individual, em hora inesperada. Ninguém pensava que à meia-noite ia acontecer aquilo, como ninguém, a não ser Moisés e Arão e os judeus lá no Egito, não estavam, só eles estavam esperando. Ninguém pensava que à meia-noite o anjo da morte ia passar, ferir os primogênitos do Egito. Mas aqueles que estavam debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro foram preservados.
Ninguém esperava que Sansão, irmãos, ia se levantar de meia-noite, que os filisteus pensavam em pegar ele de 4 horas da manhã ou 5 horas da manhã, mas foi à meia-noite que ele pegou os portões de Gaza, 14 toneladas, jogou nas costas e andou 40 quilômetros de Gaza até o Monte Hebrom. Todo mundo pensava que Paulo e Silas iam entregar os pontos e desistir do evangelho, mas quando ninguém esperava, a Bíblia diz, à meia-noite, Paulo e Silas cantavam hinos e louvavam a Deus, e Deus enviou um terremoto, as portas se abriram e houve salvação. Deixa eu dizer para você, nós não sabemos a hora que o avivamento vai vir, porque o avivamento ele vem como veio em Pentecoste, de repente vem do céu um som como de um vento, veemente e impetuoso, encheu toda a casa, todos foram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Vem na hora inesperada, talvez seja agora, talvez seja antes desse culto terminar, eu não sei, mas eu sei que nós precisamos viver na expectativa de que Deus vai derramar um poderoso avivamento. John Wesley, George Whitefield, Charles Wesley e mais 60 membros do Clube Santo estavam no dia 1º de janeiro de 1739. Eles começaram a orar às 8 da noite e continuaram a orar até 9, 10 da noite. E quando eles já estavam talvez cansados, 3 horas da manhã, o poder de Deus caiu aqui naquele lugar. Eles começaram a cair no chão chorando, outros clamando por misericórdia de Deus. A unção de Deus veio naquele lugar às 3 horas da manhã. Aquilo ali deu origem ao avivamento wesleyano. Depois dali, muitas escolas foram erguidas. Depois dali, a escravatura começou a ser banida na Inglaterra. As escolas dominicais começaram a crescer de maneira assustadora. E sabe o que acontece? Por causa daquele avivamento, a Inglaterra foi poupada do banho de sangue da Revolução Francesa. E ao invés de ser uma nação que foi destruída, foi colocada na posição de uma das maiores nações do mundo. Por quê, pastor? Porque o avivamento vem a hora inesperada. Foi à meia-noite, quando Paulo está partindo o pão e pregando, que essa tragédia aqui que nós olhamos aconteceu, mas que a ressurreição veio, que é uma figura do avivamento. E eu quero falar com vocês sobre alguns antecedentes do avivamento. Joga aí, meu filho. A gente falou nessa introdução elementos comuns, mas alguns antecedentes do avivamento. A gente vai ver aqui. Algumas coisas que antecedem um avivamento. Ponto 1. Veja que todo avivamento é marcado muitas vezes por isso aqui, dubiedade. Dubiedade. O que é isso, pastor? Dubiedade. Ambiguidade. O que é uma pessoa dúbia? É que ela não sabe o que é. Ela não sabe qual é a identidade dela. Onde é que eu encontro isso aqui? Eu encontro isso aqui exatamente no versículo 8. Veja comigo. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Versículo 9. Um jovem chamado Eutico que estava sentado numa janela. Eutico estava sentado aonde, irmãos? Eutico estava sentado aonde, irmãos? Agora, aqui para nós, olha aqui para mim. Janela é lugar de assistir culto, irmão? Imagina que eu pregando e o camarada sentado ali na janela. Primeira irreverência. Vamos entender isso aqui, pastor Del. Me ajuda aí como o senhor me ajudou em Barreiras. Suba aqui, pastor, por favor. Sente-se aqui, meu pastor, por gentileza. Virado para cá, para cá. Paulo está pregando. Eu não sei se o tempo está cheio demais, não sei o que é. Eu só sei que aquele indivíduo chamado Eutico teve a insanidade de ir sentar na janela. Janela é lugar de dubiedade. Por quê? Porque quem está na janela nem está dentro totalmente, nem está fora totalmente. Ele está e o camarada está lá,
sentado pousadamente na janela. Meu irmão, quando nós vivemos em uma igreja que, ao invés de estar de corpo, alma, espírito e de tudo dentro do projeto, do plano de Deus, do corpo de Cristo, do projeto celestial, quando nós vivemos uma igreja que ela não sabe se ela é mundana ou se é cristã, se ela está dentro da igreja ou fora da igreja, aí nós estamos precisando de um avivamento. Foi isso que Charles Spurgeon disse. Quando temos uma igreja cheia de pessoas vazias de Deus, aí precisamos de um avivamento. Eu que na janela tem muita gente. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, pelo amor de Deus, Deus está te dando uma chance hoje. Diga para ele: sai da janela. Eutico quer dizer venturoso. Existem alguns crentes que gostam de aventura, meu irmão. Sabe uma coisa? Eles não se satisfazem 100% com Deus, e eles não querem dizer que estão 100% no mundo. Então, Wellington, eles são o famoso crente Raimundo, pé na igreja e outro no mundo. É um indivíduo que tem dois perfis, pastor. Você vai olhar as redes sociais dele no domingo, ó, ele está aqui, ó, as mãos levantadas, de terno e gravata até, meu pastor. As mãos levantadas, glorificando a Deus. Mas na segunda, ele está de sunga de praia, mostrando os seus bíceps e os seus tríceps. É para chorar, meu irmão, não é para rir, não. Mas infelizmente nós vivemos isso. Meu irmão, pelo amor de Deus, que tem gente que acha que não sei, eu não entendo como é o que se passa na cabeça desse indivíduo. Eu vi outro dia no Facebook o cara que é meio crente. Aí o arrebatamento vinha, as pernas dele ficavam e ia só o tronco para o céu. Ninguém vai entrar no céu pela metade. Essa noite é uma oportunidade que Deus está te dando para se decidir. Saia dessa janela, deixe de cochear entre dois pensamentos, porque Deus está levantando a geração de Elias, que vai confrontar essa igreja dúbia e vai dizer para elas: se decida, se Baal é Deus, sirvam, mas se o Senhor é Deus, caia de joelho na presença dele. Olha, se você encontrar alguém aí na rua dizendo fulano de tal é da tua igreja e começar a contar os escândalos que ele fala, você vai dizer: não, ele é um frequentador. Inclusive na assembleia aqui nós desligamos pessoas que querem viver de maneira dúbia. Querido, eu amo você muito, e por amar eu tenho que falar a verdade para você. Por amar eu tenho que confrontar você, porque fiéis são as feridas feitas pelo que amam, mas o beijo do que aborrece são enganosos. Ou saia dessa janela, ou você é crente de verdade, ou você não é nada. Entra para dentro do templo, porque você está correndo um grande perigo. Sentado nessa janela. Ninguém pode servir a dois senhores, Jesus disse, porque há de aborrecer a um e a odiar a outro. Não podeis servir a Deus e ao mundo. Não, pastor, o senhor precisa ser mais ético, porque finalmente eu não posso ser fanático, tão crente desse jeito. Eu também não quero ir logo para o mundo. Eu quero ser aquele crente morno. Igreja de Laodiceia, Jesus vai vomitar você. É só o que eu posso te dizer. Crente de Laodiceia, você está causando mal digestão em Jesus. Você está causando prejuízo ao reino de Deus. Você está sendo um instrumento para que o nome da igreja onde você se congrega seja jogado na vala. Eutico, saia dessa janela, você pode cair daí, o prejuízo ser irreparável. Podia pregar a noite todinha sobre isso, mas não tenho tempo, né? Também fui explicar a introdução, né, João? Primeiro antecedente de um avivamento, pastor. Diga comigo, leia. O que é que está escrito aí? Verso 9 aí, o que é que está escrito? Leia para eu ouvir. O quê? Isso quer dizer indecisão. Sentado na janela.
Segundo antecedente é sonolência espiritual. Veja aí, um jovem chamado Eutico, o cabo que gostava de se arriscar, venturoso, o nome dele quer dizer, estava sentado numa janela, adormecendo profundamente. E a Bíblia diz, vencido pelo sono. Avivamento também é chamado de despertamento espiritual. Então, olha a situação de Eutico. Eutico que está sentado na janela, tira a máscara, pastor, por favor, para o pessoal ver mais sua fisionomia. Vou botar no bolso. A gente aqui está blindado, né? Acho que a gente já teve coronavírus, já foi curado todo, já passou tudo. Eutico que está sentado na janela, ele está observando Paulo. Mas aí ele começa a dar umas pescadas. E é isso que ele começa a dormir para cá, dorme para lá. E a Bíblia, talvez ele até tenha lutado contra o sono. Está lutando contra o sono, Eutico. Está lutando. Mas a Bíblia diz que ele não cai agora não, viu, pastor? Ele adormeceu profundamente. Quando é que nós precisamos de avivamento, pastor? Nós precisamos de um avivamento quando nós estamos dormindo. O sono é espiritual e é um perigo dormir. Sabe por quê? Enquanto nós dormimos espiritualmente, Satanás não dorme. Aí Pedro disse, meus irmãos, sede sóbrios. Regala os olhos aí, pastor. Sede sóbrio. Sede sóbrio. Sede sóbrio, mantenha-se acordado, Pedro disse. Por que, Pedro? Por que ficar acordado? Porque o diabo, vosso adversário, vive andando em derredor, bramando, como o leão. Ele não é o leão, mas ele brama, como o leão, procurando a quem possa tragar, que quer dizer engolir sem mastigar. Enquanto você fica com essas brincadeiras de ser crente por aí, fazendo essas postagens escandalosas nos seus grupos sociais, porque hoje para você descobrir o que está no coração do cara, só é por rede social dele. Na rede social, nos estados dele, é desabafo, você sabe que você conhece, você vê logo, né? Que a boca fala do que o coração está cheio e se expressa do que está cheio o coração, né? Pessoa que é dominada, por exemplo, por esse demônio de pombagira chamado sensualidade exacerbada, essas postagens é só para demonstrar o que está no coração, não é outra coisa não. O coração está cheio de sensualidade, eu não sei como é que é. Eu não fico pensando na mulher, eu penso nos homens. Olá, bando de varunca, meu irmão. Como é que o cara deixa a mulher dele postar seminu e ele fica aplaudindo? Crente, pastor. Entre aspas, né? Pastor, mensagem dura essa. Avivamento é confronto também. Mas enquanto você dorme, Satanás está acordado. E ele quer ver, porque ele sabe que se você estiver consciente, né? Pastor, fique consciente. Se ele se aproximar, e o crente estiver acordado, mesmo que o crente esteja, mas se aproximar, e o crente estiver acordado, eu sou Satanás, agora eu vou devorar você. O sangue de Jesus tem poder. Eu te repreendo agora. Ele faz carreira. Mas se você estiver dormindo, ele traga você, que você nem percebe. Quando você se der conta, está igual a Jonas, no bucho da baleia, né? Irmãos, infelizmente existem pessoas que dormem até na companhia de Jesus. Jesus vai para o Getsemane, a guerra travada lá, dimensão espiritual, os demônios cercando aquele lugar. Jesus diz, fiquem aqui, vigiem comigo. Aí a Bíblia diz que Jesus vai para o lugar do tiro de pedra pela terceira vez, ele se afasta e leva os três que eram mais próximos dele, e Jesus se ajoelha e começa a travar aquela guerra, passa por aquele estágio chamado hemartridose, né, que o sangue dele começa a circular desreguladamente, estoura os poros, suor em forma de gota de sangue, guerra espiritual, um nível de opressão, de estresse, de depressão, que ninguém experimentou daquele jeito. Aí Jesus pedindo reforço, quando Jesus se levanta que olha, está os três roncadores lá, os cabas dormindo. Jesus olha, por que vocês estão dormindo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou você vigia na oração, ou Satanás vai ter vitória sobre a sua vida. Mas tem muita gente que vem para a oração dormir, meu irmão, né? Tem gente que está, olha, teve o cara,
foi orar, meu irmão. Ele dormiu tanto. O cara chamava o pastor Cleófilo, dormindo tanto nesse dia, né? Não é toda vez, não, mas aconteceu. Que eu dormindo e disse: Senhor, te abençoe, Jesus. Esses aqui estavam dormindo quando deveriam estar orando. Tem muita gente dormindo na vida de oração. Olha, meu irmão, deixa eu dizer para você, tem 5 turnos de oração aqui, ó. Se você não pode vir às 5 da manhã, vem às 6. Se não pode vir às 6, vem às 7. Se não pode vir às 7, vem às 3 da tarde. Se não pode vir às 3 da tarde, vem às 5 da tarde. Se não pode vir em nenhum desse horário, procure um horário, pelo menos meia hora por dia, porque você não pode dormir no tempo de guerra em que nós estamos vivendo. É tempo da igreja estar acordada. Eutico, além de estar na janela, não durma. Eu podia contar tanta coisa aqui, né? Mas eu vejo, pastor, se levanta aí um pouquinho, pastor. Peraí, pastor, fica sentado. Minha esposa me ajuda aqui a pregar, por favor. Vem cá, por favor. Deixa eu pegar uma cadeira dessa aqui. Senta aí, meu filho. Eu vejo Sansão. Quem foi Sansão? Um grande herói da Bíblia. Quem foi Sansão? O homem que Deus ungiu. O nome dele era Pequeno Sol. Talvez um tipo de Cristo. Que o sol da justiça era um pequeno sol, talvez um lampejo de Cristo. Sansão era para ter sido o herói que ia devastar, e conseguiu ainda, né? Mas aí veio Sansão, rapaz, o cara forte, consagrado a Deus. Mas veio Sansão. Alisei, cara. Dormindo no colo de Dalila. Continua. Sansão dormindo no colo de Dalila. O homem mais forte do mundo vencido por uma mulher, dormindo no colo de Dalila. E Dalila: Sansão, meu coração tem que ser teu. Sansão, vai alisando aí. Sansão, qual é o segredo da tua força? Sansão não revelou nem os pais. No colo de Dalila. Sansão. Muito obrigado, pode levar a cadeira para lá. Escute. Grandes homens de Deus já foram derrotados pelo principado da sedução espiritual. Dalila está aí no mundo para cortar as nossas tranças, a nossa consagração a Deus. Quantos Sansão, os heróis de Deus, dormindo no colo das Dalilas da vida, vencido pelo sono, e quando despertam, estão tão fora de si, que ainda acham que vão vencer alguma coisa. Mas quando eles vão cair em si, irmãos, eles estão cegos, presos por cadeia de bronze, num ciclo vicioso, andando para lá e para cá, e sendo chacota de filisteu, zombaria de filisteu. Diga para o seu irmão: não durma. Diga: não durma. É perigoso dormir quando se deve estar acordado. Sonolência espiritual, a gente ia ver aqui, ó, Davi. Qual foi a maior tragédia de Davi? Quando foi que a maldição entrou na família dele, nunca mais se apartou. Quando, em vez de estar no campo de guerra, ele estava dormindo, deitado aí, dormindo, aí está lá, como vocês sabem, né? O Betseba lá com a sua striptease no story do Instagram, no perfil do WhatsApp e no story do Facebook, mostrando a sua sensualidade toda. Mas aí Davi deveria estar no campo de guerra. Nós estamos vivendo num mundo, o maior nível de batalha espiritual desse século. A pandemia começou a acontecer 100 anos atrás, no período da grande gripe espanhola. Não é tempo de brincar, não é tempo de dormir. Enquanto alguns estão no campo de batalha, é tempo de ir para o campo de batalha, entendendo que na nossa frente está o general de guerra, Jesus de Nazaré, e nós só seremos vencidos se nós negligenciarmos a nossa posição de guerreiros e de guerreiras espirituais. Dê um aplauso, você que é guerreira do Senhor, ou guerreiro do Senhor. Eu podia dizer muita gente, né? Eu quero citar dois que dormiram, uma igreja e um indivíduo. Menino,
Vamos jogar tudo fora do navio. Está quebrando tudo aqui o navio. E aí clama cada um ao seu Deus. Todo mundo já clamou cada um ao seu Deus já. Não tem alguém que seja de alguma outra nação? Rapaz, tem um cara careca aí, calvo, ele desceu aí, está lá no porão do navio. Aí o capitão, no porão do navio? Será? Mas não tem condições, a tempestade dessa está no porão do navio. Vou lá ver. Aí desce lá, está Jonas. Ó. O navio a ponto de quebrar. Brá! A onda joga o navio. Brá! Todo mundo gritando. E Jonas. Aí o capitão diz: pelo amor de Deus, sacode. Acorda! O que é que tu tem, dormente? De que povo é tu? Que ocupação é a tua? E quando o profeta se acorda, já é tarde demais. Porque o profeta entende que ele é o problema. E ele vai ter que ser tragado pelo peixe para depois ser vomitado no propósito de Deus. Irmãos, infelizmente, Deus está falando, o megafone de Deus está gritando. Essa pandemia é um dos modos de Deus tentar acordar o povo. Muita gente está despertando, mas tem muita gente que está vivendo a vida na sua naturalidade, como na esperança da vacina, né? Glória a Deus que veio, eu vou tomar também. Eu creio, eu não sou profeta do caos, eu creio que as coisas podem melhorar, pelo menos nessa questão de pandemia. Mas tem muita gente, irmão, que está achando que é uma coisa natural, as coisas. Meu irmão, o mundo nunca viveu o que está vivendo. Deus está despertando o mundo, Deus está falando, essa tempestade, até ímpio está acordado, e uma tempestade dessa, e um Jonas, que se diz servo de Deus, dormindo no porão do navio. Jonas, acorda nessa noite, porque Deus quer te usar como instrumento para salvar toda uma tripulação desse navio que está prestes a afundar. Mas deixa eu terminar aqui. A igreja de Éfeso começou na visão dos 12 batistas. Eram 12 batistas tradicionais, pastor. Conheci o batismo nas águas de João Batista, mas falou em receber o Espírito Santo. E que batismo de Espírito Santo é esse? Aí Paulo foi lá, 12. Aí Paulo impôs as mãos. Receba o Espírito Santo. Aí oraram em línguas, profetizaram. Batiza eles em nome do Senhor, batizaram. Paulo fundou essa igreja. A igreja cresceu. João teve lá, diz a história, confrontou o principado de Diana. O templo de Diana quebrou um avivamento poderoso. Mas o tempo passou. Aí Jesus vai falar com a igreja de Éfeso. Apocalipse capítulo 2. Jesus vai falar: eu tenho contra você, igreja de Éfeso. Mas por quê? Tem o quê? Você abandonou o primeiro amor. Você continua trabalhando com afinco as obras, mas você ama até o cargo que você tem, a sua posição eclesiástica, mas você não me ama como você me amava. E aí, eu vejo, quem sabe João ligando para Paulo: Paulo, essa mensagem contundente aí, você tem que vir pregar aqui alguma coisa sobre a igreja de Éfeso. Aí, lá vai Paulo entrando no capítulo 5 de Efésios. Paulo com microfone facial, sem fio, vai entrando no capítulo 5 de Efésios. Ele vai versículo 12, ele vai caminhando. Versículo 13, ele vai, quando chega no versículo 14, ele olha para a igreja de Éfeso. E Paulo: não acredito que foi essa igreja que eu fundei. E essa igreja foi fundada em unção, em poder. Mas agora é uma plateia de roncadores. O único barulho que se ouve naquela igreja é... E aí, Paulo não suporta. E no versículo 14, ele diz: desperta tu que dormes, levanta de entre os mortos e Cristo te iluminará. Ou em outras palavras, Eutico, cuidado nessa janela, você está sendo vencido pelo sono. Olha aí, ó, como é que está Eutico, cochilando na janela. Sonolência espiritual. Vamos correr agora, ponto 3, joga aí. Antecedente do avivamento, ponto 3, desvalorização da palavra de Deus. Verso 9, um jovem chamado Eutico, que estava sentado na janela, adormecido profundamente durante o prolongado discurso de Paulo. Olha aqui, ó. Onde é que está a desvalorização da palavra aqui? Irmãos, eu já preguei, eu já fiz gente dormir eu pregando. Ficava dormir mesmo.
Veio até um menino que um tempo desse aí, há uns anos atrás, caiu da cadeira quando eu estava dormindo, pregando. Caiu literalmente. Mas, irmãos, é natural eu fazer gente dormir na pregação, é natural. Quem sou eu? Eu sou Cleófas Soares do Nascimento. Meus irmãos me brincavam comigo e diziam, plantou cebola e nasceu coentro. É brincadeira quando a gente era menino. É natural que alguém durma na minha pregação. Eu não escrevi nenhum versículo da Bíblia. Mas sabe quem está pregando aqui, ó? Não é nada mais nada menos do que o doutor Paulo, aquele que pegou os 4 evangelhos e sistematizou em 13 cartas doutrinárias. É o doutor Paulo, aquele que Pedro teve a humildade de dizer, Paulo, para você eu tiro o chapéu. Olha, Paulo, você escreveu algumas coisas aí que nem eu entendo direito. Que profundidade é essa? Quem está escrevendo aqui, meu irmão, é aquele que foi ao terceiro céu e viu coisas inefáveis, que está pregando aqui, que ao homem não é lícito dizer. Quem está pregando aqui é quem escreveu 70% do Novo Testamento, meu irmão. Não é Cleófas, que não é Joabe, não é Del que está pregando, é Paulo, meu irmão. Pelo amor de Deus, eu dormi na pregação de Paulo, eu ficava em pé, botava 2 palitos nos olhos na pregação de Paulo. Aí eu descobri que muitas vezes o problema não é o pregador, o problema é porque o povo não valoriza a mensagem da palavra. Hoje nós vivíamos, né? Essa pandemia diminuiu mais, os shows gospel, as pessoas andavam quilômetros para ver um artista gospel, pastor, cantando, querendo ser aplaudido por todos, e o camarada pagava R$100, R$120, R$50 no ingresso para entrar para ver um show. E quando você chega, que eu já participei de um show desse, tem tudo menos a palavra de Deus. Eu sou de uma geração apaixonada pela Bíblia. Eu sou da geração que a gente andava quilômetros e em cima de carro de pau de arara, caminhão e banco pesado para ver um homem de Deus com a Bíblia aberta pregando a mensagem do Evangelho. Nós estamos em uma geração que não valoriza mais a Bíblia, mas Deus está botando o púlpito no lugar que ele deve estar no centro. Vamos voltar a valorizar a palavra de Deus. Nada de dormir com a pregação. O cara assiste todas as séries da Netflix, até a temporada 4 de Cobra Kai, que ainda vai sair, ele já assistiu. Mas pergunta se ele tem um versículo da Bíblia declarado. Pergunta quanto tempo ele aguenta em cima da pregação. Já fica agoniado. Os os piolhos do Egito, já fica, quando você vê, passou de 40 minutos o camarada na cadeira. Os piolhos do Egito, né? Ei, olha aqui o que alimenta a crente. Olha aqui o que é o ingrediente da fé. Olha aqui o que é a palavra, que é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Olha aqui o que é o pão da vida. Olha aqui, vamos voltar a valorizar a pregação bíblica. É só a pregação da palavra de Deus que provocará uma revolução espiritual nessa nação. Isso é muito cara de pau, né, Eutico? Desvalorizar a mensagem de Paulo, Eutico. Paulo, prega até meia-noite, prega até 1 hora da madrugada, prega a noite toda. Quando eu era menino, pastor, do mundo, adolescente, todo sábado eu passava a noite toda acordado, assistindo o Corujão, esperando para chegar o Corujão, que era não sei se o senhor alcançou o Corujão, né, na televisão, era 3 horas da manhã, às vezes até 4, amanhecia o dia. Quando eu me converti, eu deixei o Corujão para lá e eu passava a noite lendo a Bíblia, pastor. Está aqui um homem aqui, ó, que leu a Bíblia em 30 dias. Período de férias dele, quando ele se converteu, entrou no quarto, fechou, todo mundo pensou que ele era doido, estava ficando doido. Em 30 dias ele leu a Bíblia todinha e escreveu mais... 10 matérias. Escreveu um caderno de 10 matérias, só o que Deus estava falando com ele, estava doido mesmo, ainda de ler e escrever. Quando é que nós precisamos de avivamento, pastor? Quando a palavra de Deus está sendo desvalorizada no meio do povo de Deus. E aí, 4º ponto, antecedentes de avivamento, falsa segurança. Falsa segurança. Onde é que está isso, pastor? Olha, um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente,
durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Ele caiu da onde? Do primeiro andar, foi? Segundo andar? Qual foi o andar? Ei, Eutico, para onde você vai? Eu vou assistir o apóstolo Paulo pregar. Onde é que ele vai pregar? Vai pregar lá no terceiro andar daquele salão lá que está desocupado. E ele subiu o primeiro andar correndo. Chegou no primeiro andar, chegou. Subiu o segundo, chegou no terceiro andar. O terceiro andar é o terceiro nível da vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, agradável, mas ela é perfeita no terceiro andar. O terceiro andar é o terceiro compartimento do tabernáculo. Santo, átrio santo e santíssimo. O grande problema é que tem muitas pessoas que não confiam em Deus, eles confiam nele próprio. Não, já cheguei no terceiro andar, aqui eu sou intocável. Caí do terceiro andar, eu cheguei ao terceiro nível da santidade. Eu já fui santo com Cristo, com o Pai, eu já fui santo com Cristo, fui santo com o Espírito. Cheguei, e acha que é inexpugnável. Meu irmão, se Davi caiu, irmãos, Davi era um homem segundo o coração de Deus. A maioria dos salmos foi Davi que escreveu. Você pode ser quem for, você é ser humano, você tem pé de barro. Que falsa segurança é essa? Sabe de onde é que Satanás caiu? Do terceiro andar. Ele quis tomar o trono de Deus, porque ele estava abaixo do trono de Deus, ele estava no terceiro céu, onde Paulo foi arrebatado. Então tem muita gente que confia nele próprio. Fica se expondo ao pecado, pastor. Não, eu ouvi falar de um pastor que disse: eu tenho crédito com Deus para pecar. Eu tenho tanta comunhão com Deus que eu tenho crédito para pecar. Falsa segurança. Em quem você confia? Eu confio em Deus, eu quero estar nos braços dele, eu quero depender dele. Se eu estou de pé, porque eu confio na graça e por causa da misericórdia dele, porque a Bíblia diz: quem está em pé, olhe que não caia. Quem disse isso foi Paulo. E agora, vamos para o quinto e último ponto desse primeiro tópico. Quinta antecedente do avivamento: a crise ou a morte espiritual. Crise, veja. Subiu ao terceiro andar, foi para a janela se arriscar, começou a ser vencido pelo sono, porque desvalorizou, fica aí pescando, porque desvalorizou a palavra, fica pescando aí, porque desvalorizou a mensagem de Paulo pregando e o cara na janela cochilando, né? Vencido pelo sono, e em terceiro, e aí acontece a tragédia. Olha aqui, irmãos, caiu, crise. O que é avivamento, pastor? Avivamento é a vida de Deus em nós. Avivamento é Deus levantar o defunto, o morto. Isso é avivamento. Quer dizer, avivar, trazer vida de novo. Quantas pessoas caíram, igrejas que caíram, desmoronaram. Tragédia, crentes mortos espiritualmente, pregadores mortos, como dizia Wesley, pregando sermões mortos para uma igreja morta. A tragédia aconteceu. A crise veio. Todo avivamento é antecedido por uma crise. Leia a história da igreja. Leia a história da igreja. Quando é que veio a reforma protestante? Quando a igreja tinha se corrompido e tinha dominado as 5 áreas da sociedade: a educação, as artes, a economia, a política e a religião. Essas 5 áreas estavam controladas. A igreja morta. Foi aí, nessa crise, que Deus levantou um indivíduo chamado Martinho Lutero, que chegou em Wittenberg, dia 31 de outubro, se eu não me engano, 1517, asfixou 95 teses denunciando a corrupção da igreja, a ambição dos clérigos, o pecado dos papas. Foi aí que surgiu os 5 sola. Sola a escritura, a tradição da igreja não, a escritura.
só a fé em Cristo salva, só a gratia, só a graça de Deus é salvadora. Só Cristo. E o que mais, jovem? Me ajuda aí. Só a graça. 5 solas. Uma revolução. Pesquisa e história. As maiores universidades do mundo surgiram por causa do protestantismo. Foi a reforma protestante que tirou o mundo da idade das trevas, do obscurantismo teológico e espiritual, porque a reforma protestante devolveu a Bíblia para a mão do povo. Mas antes era uma igreja morta, uma crise. Veja a história da Inglaterra, como eu já falei. Como eu já falei da Inglaterra, a história do movimento pentecostal, irmãos. Como era os Estados Unidos no final do século XIX, começo do século XX, a igreja corrompida. Deus levantou homens que gritaram. Então, crise. Avivamento vem quando há crise. E aí, segundo tópico, vamos começar a terminar. Correr rápido aqui que já o tempo já estourou. Vou botar até o relógio aqui na mão de novo. Elemento de Deus para o avivamento. Primeiro elemento de Deus, ponto 1. Qual é o primeiro elemento de Deus para o avivamento? Um homem. Leia aí, diga, leia aí na tela, por favor. Um homem. Um homem. Verso 10. Descendo Paulo, irmãos. Se Paulo não está naquele culto, a tragédia está feia e feita. O Eutico morreu e não há mais jeito, porque Paulo não está. Mas Eutico caiu. Pelo amor de Deus, desce todo mundo correndo. Paulo naquela elegância dele, a barrigudinho, Paulo, né? Aí fechou o paletó, secou a barriga, ficar mais elegante. Todo mundo desesperado. Parece que eu vejo Paulo na sua elegância, descendo do terceiro, segundo, e vai até o primeiro andar, lá fora, onde Eutico morreu. Meu Deus, pastor, o que é que Deus precisa para fazer um avivamento, hein? Precisa de um equipamento tecnológico de som, a rede de cadeia nacional de televisão. Ele precisa de métodos sofisticados. Não, Deus usa métodos, mas unge homens. Deus não usa métodos, não unge métodos. Não é questão da visão celular. Por que funciona com os outros não? Porque a questão não é um método, é a unção de Deus na vida do homem. Duarte Lima Moody foi o homem que ganhou mais almas para Jesus. Depois dele só Billy Graham. Mas sabe como foi que começou o ministério de Moody? Ele estava ouvindo Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, pregar. E Charles Spurgeon apontou assim para a plateia e disse: o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer com, em e através de um homem totalmente entregue a Ele. Moody parou com o impacto daquela palavra e disse: ele não disse um grande homem. Ele não disse um homem de um grau cultural inalcançável. Ele não disse um homem intelectual. Ele disse um homem totalmente entregue a Deus. Ele bateu no peito e disse: esse homem sou eu. E Deus usou Moody poderosamente. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus não precisa de muita coisa para começar um avivamento. Ele só precisa de um José Cândido entregue a Ele, de um Joabe entregue a Ele, de um Fábio entregue a Ele, de uma Gorete entregue a Ele, de um Amonara entregue a Ele, de um Johnny entregue a Ele, de um Cleófas totalmente entregue a Ele. Quem vai se entregar totalmente nas mãos do Senhor para ser instrumento dEle para esse avivamento? Ele precisa só de um de um John Wesley, de um Charles Finney. Ele precisa só de um Evan Robert. Ele precisa só de um Reinhard Bonk, de um Billy Graham. Ele precisa de um coração disponível, porque todos esses homens eram improváveis, mas Deus os usou nos avivamentos. Amém? O segundo elemento do avivamento é a identificação. Paulo desceu, e a Bíblia diz, versículo aqui, verso 10. Descendo, porém, Paulo desceu. Esse descer significa identificar-se com a situação. O problema de muita gente é que ele está vivendo no mundo dele, ele está olhando para o umbigo dele somente, e ele não se identifica com a situação da nação, do mundo, do caído.
Terceiro elemento é a aproximação. Ele desceu e ele fez isso, ele diz, inclinou-se. Ele inclinou-se. Você tem se aproximado das pessoas? Pergunta para o seu irmão, você é o crente atraente? Ou você é o crente repelente? Porque tem crentes que são repelentes, irmãos. Eu conheci um irmão, hoje ele é atraente, muito atraente, mas quando ele aceitou Jesus, ele era tão repelente que ele achava que estava cá no céu e era o mais santo, então ele andava na rua dessa cidade aqui. Hoje ele aceitou, ele hoje é uma benção, meu amigo. Ele botava a Bíblia debaixo do braço e andava assim. Literalmente, eu não estou aumentando não. Aí um dia eu estava conversando com um rapaz descrente e ele ia passando assim. E o rapaz disse, esse cara aí, como é que ele quer ganhar o povo para a igreja dele, Cleófilo? Que ele não fala com ninguém. Tem crente que é repelente. Você tem 10 pessoas conversando. Quando ele chega, vai todo mundo embora. Mas já tem uns que se identificam, se aproximam da situação. É um Rizal. Rizal foi o homem que Deus usou para influenciar as decisões de Hitler, contrárias às decisões dele, para bloquear as decisões malévolas de Hitler, intercedendo pela intercessão. Rizal foi o homem que no período da gripe espanhola, a pandemia da gripe espanhola, ele salvou muita gente, Deus usou ele. É uma entrega tremenda, mas sabe foi que Deus disse a Rizal quando foi chamado para usar assim, disse, você vai andar com os vagabundos. Você quer evangelizar, então você vai andar com eles, com aqueles marginalizados. Você vai trazer eles para a sua casa, você vai comer com eles. Você vai se aproximar deles. Está aqui um homem que colocou um morador de rua para morar na casa dele uma vez. E Deus fez um milagre tremendo na vida daquele homem. O cara chegou lá na igreja, maltrapilho, vinha de outro estado. Ele se aproximou da situação. Um grande problema, irmãos, da igreja de hoje é olhar o mundo com os olhos enxutos. É viver para si próprio e não se identificar. Quando nós nos aproximarmos dos perdidos, cheios da presença de Deus, então eles se renderão a Jesus. Amém? Quarto lugar, transferência de vida. Paulo desceu, inclinou-se, aproximou-se, e a Bíblia diz que Paulo abraçou a Eutico. E esse abraço foi um abraço de vida. Paulo transmitiu. Paulo transmitiu. Pode ficar deitado, por favor. Paulo, olha para cá. Paulo transmitiu vida. Um abraço vale mais que 1000 palavras, irmão. Você lembra da música? Um abraço vale mais que 1000 palavras. É por isso que eu gosto de você. Um abraço vale mais. Olha, nesse período da pandemia a gente não pôde abraçar tanto, né? O distância você vê que prejuízo causou. Mas um abraço transmite alegria, paz. Um abraço ajuda a circulação, né? O abraço é terapêutico, um abraço aproxima, aquece. Eu estava conversando com um rapaz envolvido em droga, você já conhece aí, mas vou ouvir de novo, não tem problema. E eu olhei para ele assim, Deus abriu minha visão espiritual, eu vi o rosto dele como o rosto de um demônio, o rosto de monstro. E aí, quando foi outro dia, eu estava conversando com ele aqui, eu sentado do lado do Espírito Santo, disse, abracei ele, e o amor de Deus se derramou no meu coração, eu abracei aquele rapaz. Quando eu abracei ele, começou a chorar, porque ele parou de chorar, ele disse, pastor não, eu não era pastor na época, disse, Cleófas, eu nunca me senti tão amado na minha vida, meu pai, meus irmãos e minha mãe nunca me abraçaram. Aí ele entrou na igreja e começou a buscar a Deus. Um dia, 5 horas da manhã, eu indo para a igreja orar, ele já vinha da igreja, está amanhecendo o dia, e quando eu olhei para ele, aquele rosto que eu vi deformado, estava brilhando com a presença de Deus. Se você está cheio de vida, você vai transmitir vida para aqueles, porque a Bíblia diz,
Veja o que diz a Bíblia aqui, ó. Verso 10. Descendo, Paulo inclinou-se sobre ele, abraçando, disse... Não, versículo 9, aliás, no final do versículo diz, foi levantado morto. Olha o que aconteceu. Alguém chegou antes de Paulo e levantou Eutico. Só que a Bíblia diz que ele foi levantado morto. Você já viu o morto ficar de pé? Ele ficava segurando com Eutico, que vivesse, ressuscite. Mas a Bíblia diz que ele foi levantado morto. Deite de novo, meu pastor, por favor. O senhor está morto ainda, daqui a pouco o senhor ressuscita. Meu irmão, pelo amor de Deus, não tente colocar um morto de pé, que ele não vai ficar de pé. Existe gente pregando para defunto, achando que os defuntos vão ressuscitar. Se não houver um milagre, o defunto continuará defunto, né? Você lembra de Geazi? Era um discípulo de Eliseu. E um dia o menino morreu. A mãe do menino disse, traz meu jumento. Montou no jumento e foi atrás de Eliseu. O jumento dela. Eliseu de longe de Geazi, vai lá. Ela quer a mulher sunomita, aquela que eu orei, e ela ganhou o menino, engravidou. Vai lá ver o que é. Aí Geazi pegou o mulo dele. Aí chegou, vai bem com a senhora? Não, vai tudo bem. Vai bem com seu filho? Está bem demais. Vai bem com seu marido? Está tudo bem, mas minha conversa é com o profeta Eliseu. Aí chegou lá, lançou-se nos pés, meu profeta, eu pedi criança ao senhor, profeta. Eu pedi menino ao senhor, profeta. Aí o profeta disse, já sei o que é. A alma dela está aflita, mas o menino morreu. Vai lá, Geazi. Agora vai no meu cavalo, que é mais rápido. Geazi montou no cavalo. Chegou lá o defunto. Geazi, a Bíblia diz que Geazi ia com um cajado. Cadê? Não tem cajado aqui não, né? Vou pegar o cajado. Tem um cajado ali. Ia com um cajado de Eliseu. Olha para cá, olha para cá. Olha Geazi. Não, quebra não, se preocupe não. Olha Geazi. Levanta menino. Levanta menino. Levanta menino. E o menino não levantava, irmão. Às vezes a gente está como Geazi, com um cajado de Eliseu, batendo no defunto, pensando que o defunto vai responder. Responde nada, porque pregação sem unção é cajado de Eliseu na mão de Geazi. Só funciona com Eliseu, não adianta. Levantado morto. Mas vamos terminar, né? Porque dá uma folga aí o pastor, porque... Quinto lugar. O quinto elemento, provavelmente, liberação da palavra. Liberação da palavra. Veja comigo o versículo 10. Preste atenção. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele, abraçando, e disse, não vos perturbeis, que a vida nele está. Paulo, você está brincando com a gente, Paulo? Olha o que é que diz o versículo anterior. Caiu do terceiro andar, foi levantado morto. Estava morto ou não estava? Estava morto ou não estava? Mas Paulo chega, desce, se identifica, abraça e diz assim, não se preocupe não, a vida está nele. Sabe por quê? Porque enquanto todo mundo tinha palavra de morte, visão da morte, tinha encarnado a morte, Paulo estava cheio de vida e a palavra na boca dele era palavra de vida. Não adianta bater com o cajado de Geazi, o defunto não vai responder, mas se você liberar a palavra de vida, até exército de osso seco se levanta e se transforma no exército de Deus. Não vos perturbeis, a vida nele está. Quando ele diz isso,
A vida levanta o menino, porque tinha palavra de vida. Palavra de vida, meu irmão. Já chega de você criticar o pastor, criticar o diácono, criticar o ministério louvor, criticar o marido, criticar tudo, criticar todos. Você está liberando palavra de morte. Mas se você é cheio da vida de Deus, o teu coração transborda da vida de Deus, tem que sair vida dos teus lábios. Libera a vida de Deus através da palavra de vida. Amém? Vamos ficar de pé? Fica aí, pastor, um pouquinho ainda, por favor. Vocês podem subir aqui já, o pessoal do louvor. Palavra de vida. Ezequiel, o que é que você está vendo, Ezequiel? Eu estou vendo um vale. Como é que está esse vale? Está cheio de ossos. Como é que estão esses ossos? Sequíssimos. E esses ossos vão poder viver? O Senhor é que sabe. Libera a palavra, Ezequiel. E diz: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Eu nunca vi ouvido em osso. Mas o profeta, das loucuras de Deus, o profeta chegou por aquelas ossadas. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Ossos secos, ouça a palavra do Senhor. A Bíblia diz que quando ele profetizava, começou a haver um movimento, um reboliço, porque o avivamento não é movimento, mas começa com um movimento de vida. Os ossos se movimentando. Aí continua: ossos secos, ouça a palavra do Senhor. A Bíblia diz que cada osso começou a encaixar. O osso do pescoço encaixando aqui no crânio, a canela encaixando no pé, o fêmur encaixando na cintura. Os ossos, porque a palavra libera movimento, mas a palavra, o que é que a palavra faz mais? A palavra libera unidade. Mas é suficiente? Não, precisa de substâncias aqui. Agora você profetizou ossos secos, agora você vai profetizar: venha tendões, venha carne, venha pele. E o profeta começou a profetizar. Aí disse: e agora? Agora não é mais um vale de ossos secos, é um exército de defuntos. Vamos fazer o quê? Chamar pelo Espírito. Aí o profeta: Ruá, Espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre esses mortos para que vivam. E lá vem um vento. Daqui a pouco um levantou o pé, o outro levantou a mão, e a Bíblia diz: levantou-se aquele poderoso exército e começou a marchar. E não era mais um vale de ossos secos, era um exército poderoso. Então a vida nessa palavra, comece a profetizar a vida. Ao invés de você estar falando de desgraça, de destruição, diga: vai haver um avivamento na minha nação. O país não vai entrar no caos, no colapso econômico. Deus vai levantar essa nação, a igreja vai se levantar, o poder de Deus vai entrar em operação e o avivamento vai vir. Dê um aplauso a Jesus. Aí, escute só. A Bíblia diz no versículo 11: subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se confortados. Paulo chegou: agora é Eutico vivo. Ele disse: Eutico, não é termina aqui não, vamos subir de novo. Vamos renovar de novo. Vamos para o terceiro andar de novo. Vou tirar você do estágio de morte e vou levar você, Eutico, para andar na minha presença, em nome de Jesus. Amém? Pode aplaudir Jesus. Vamos cantar. Pode cantar. Que posso ver. Feche os olhos e adore, se você sabe cantar essa música. Não maravilhoso ser. O que posso dizer? Se já se foi a ele. Levante as mãos e adore. A unção de Deus está aqui. Nossa vergonha está exposta. Sol há muito
tempo. Se foi alegria, não há espírito. Levante as mãos. Não há palavra. Do homem. Oh, som de Deus. Profetiza. Volte a alegria. É o Senhor que é o autor do avivamento. E haja palavra. Ressuscita. Ó terra que está levante a voz e adore. Volte a respirar. Posso ouvir. Ouça o som do avivamento. O som do avivamento. A morte tornando vida. Xandaraba, cantarabaraba, levante a voz e adore. Que posso oh, o som de Deus está aqui. Se não vale sossego. O que posso dizer? Se já se foi. Levante as mãos. Nossa vergonha está exposta debaixo do sol. Há muito tempo se foi alegria, não há espírito, não há palavra. Filho do homem, abra sua boca e profetiza. Venha Espírito. Baixa só um pouquinho. Levante as suas duas mãos para os céus. Olhos fechados, mãos erguidas. Diga, Pai. Diga mais forte, Pai. Eu estou aqui e eu creio que Tu queres me usar como instrumento para acender através de Ti próprio um grande avivamento na minha vida, na minha cidade, no território onde o Senhor me colocou. Com as duas mãos diga assim: estou aqui, Senhor, e eu te peço nessa hora que o Senhor me dê um sinal de que o Senhor quer usar a minha vida para viver um grande avivamento. Eu quero te dizer, Pai, eu estou disponível, eu estou aqui. Então agora mesmo, me enche. Oh, Rabacatarabará, diga, me enche com a Tua presença. Eu estou disponível. Se o Senhor quer me usar, então derrame agora essa unção sobrenatural na minha vida e me enche do Teu Espírito agora. Receba essa unção de Deus na tua vida agora. Receba esse fluir do Espírito Santo.